Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar. Pessoal que ainda não está aqui, bem que a gente começou, gente. Chega mais. Que bom que você está conosco aí até agora. Se você está vindo só hoje, que bom que você veio só hoje também, né? Mas se você que está todos os cultos, que bom que você veio todos os cultos. Que bom que nós estamos reunidos nessa segunda-feira, mais uma noite para adorar o nosso Senhor, para falar daquilo que Ele tem falado conosco durante esses dias. Permitir mais uma vez que Ele tenha a oportunidade de falar conosco, que nós tenhamos a oportunidade de ouvir o que Ele tem para nós, amém? Você pode, feche teus olhos comigo, vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, vai acalmando o teu coração, vai colocando a tua atenção em Deus, a tua atenção naquilo que Ele tem para você, para nós nessa noite, amém? Coloca o teu coração nele nesse momento, vamos falar com Ele. Deus, obrigado, Senhor, por esses dias, Deus, obrigado por essa reunião, obrigado pela igreja, Deus, obrigado pelo teu amor, manifesta em tudo isso, Deus. Obrigado pelas oportunidades de vivermos juntos em comunhão, as oportunidades de ouvirmos a tua voz através das reuniões, da palavra, da música, da diversão até mesmo, das conversas, Deus, da comunhão na hora da refeição. Obrigado por tudo isso, Deus. Isso de fato é prova do teu amor, Deus. Em meio a um mundo egoísta, um mundo que luta uns contra os outros, existe esperança ainda através da tua igreja, Jesus. Obrigado porque essa esperança é real. Obrigado porque nós fazemos parte dessa esperança, que é algo bom, mas também é uma responsabilidade, Deus. Nós possamos entender essa responsabilidade, Pai. Que nessa noite o Senhor fale conosco mais uma vez, que possamos ouvir a tua voz através daquilo que o Senhor quiser usar aqui nessa noite, Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, diga, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de onde flui o... Diga pra te adorar. Pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aplauda o nosso Deus então, porque onde Ele está, flui esse amor, aleluia, Jesus. Tu és o amor, Senhor, verdadeiro amor, amém? Quem aqui é desde que nasceu da igreja? Quem aqui? Temos poucas pessoas, né? Vocês sabem que isso, na verdade, não tem muitas vantagens, né? Mas existe uma certa honra que nós temos que dar às pessoas que vieram antes da gente, né? Que nos trouxeram, nos conduziram até esse caminho. Vocês sabem que eu sou a terceira geração de cristãos, né?
A minha avó, a primeira geração, está ali. Levanta a mão aí, vó, para as pessoas te verem aí. É a primeira geração, minha avó, por parte de pai. Tem meu pai e tem eu, né? E por parte de mãe também eu sou a terceira geração, né? E quem já é, não desde que nasceu, mas há algum tempo, de repente aí da igreja, uns 20 anos, conhece algumas músicas que a gente cantava antigamente. Às vezes a gente vai trocando, mudando as músicas, né? A gente vai deixando de cantar algumas músicas antigas. E que inclusive falam muitas coisas muito profundas, né? Algumas músicas antigas. E a gente tem um medley que a gente canta aí, que começa com A Alegria Está no Coração, de quem já conhece a... Aí vocês conhecem. Vamos cantar essa música, então? Essas músicas, relembrar aí um pouquinho do passado. A Alegria. Encontramos a alegria, Jesus, ao te encontrar. Obrigado, Senhor, por essa felicidade que não tem fim e que enche o nosso coração, a nossa vida, Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Cristo é a rocha, cante. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. E eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Porque sem Ele não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Senhor, porque sem Ele não dá, mas nós encontramos Ele. E agora dá. Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é santo. E à medida que nós vamos caminhando, buscando a Deus,
pelo Espírito Santo de Deus, nós somos confrontados. Confrontados com quem nós somos. Ele vai nos mostrando, nos revelando quem nós somos. E nós vamos descobrindo que muitas coisas em nós precisam mudar. Precisamos rever, precisamos nos deixar ser transformados. O Espírito Santo, que é santo, do Deus Santo, Ele nos mostra, Ele nos revela. E nós sabemos que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Então não tem como nós não sermos confrontados por Ele. Porque Ele é santo. E se há erros em nós, Ele vai nos mostrar, nos revelar, para que nós venhamos buscar nele a transformação, para que nós não venhamos nos conformar, aceitar em ser como nós somos. Essa santidade, ela nos constrange. Ele é santo. E nós vamos declarar agora nessa canção: Ele é reto, Ele é justo, Ele é bom. Amém? Que essa santidade nos constranja todos os dias da nossa vida, para que busquemos nele andar em retidão, em justiça e bondade. Amém? Tudo que tem
pode fechar os teus olhos nesse momento? Feche teus olhos nesse momento. Temos esse tempo mais concentrados em Deus. Se você quiser cantar essa música, esse louvor a Ele, que fala do amor dEle, que é um dos maiores atributos. Na verdade, todos os atributos de Deus são gigantes e infinitos, mas o amor dEle foi derramado sobre nós de uma forma que nós não conseguimos compreender nem mensurar. Não há outro amor igual. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi movido por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz, cante. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Cante, não há amor igual. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Jesus se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi movido por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, Jesus, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito.
Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu. Cante tudo. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Cante, igreja. Recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o santo, fiel, maravilhoso, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Tu és Senhor, tu és perfeito, Senhor. Em tudo, Jesus, tu és Senhor. Fecha os teus olhos aí. Não há amor igual. Não há amor igual. Oh, Jesus. Não temos palavras, Senhor. Nos faltam palavras para te agradecermos por esse amor revelado em Cristo Jesus. Abre o teu coração, deixe o Espírito Santo falar contigo. Oh, Jesus, precisamos tanto de ti, Senhor. Tanto de ti, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de nós? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo
crianças vão para a escolinha, para o cultinho agora. Escolinha. O cultinho. E vamos passar a palavra. Boa noite, então, pessoal, mais uma vez. Quantos aqui estão desde o primeiro dia, do primeiro culto? Vamos ver se a gente... Tem bastante gente. Ah, tem bastante gente até, né? Acho que mais ou menos a metade, um pouco menos. Isso aí. Fora as crianças também, tem várias crianças que estão, né? Para você que estava, então, você que não estava, principalmente, né? Nós falamos, então, sobre presente. Basicamente, esse foi o alvo, né? O centro de todos os nossos temas. É o nosso tema, na verdade, né? Mas nós tivemos algumas pregações. O Maurício pregou sobre Deus presente, né? O nosso Deus, que é um Deus presente, na noite de sábado, na noite de domingo, ontem à noite. Depois a Jéssica pregou sobre ser presente, seja presente, no domingo pela manhã. E o Leandro pregou hoje de manhã sobre dar o presente, né? A gente dar o presente, certo? E eu, então, vou falar, para a gente fechar, né? Dizem que não importa como tu começa, tanto quanto como tu acaba, né? Então, para mim, é uma baita responsabilidade ter que acabar bem, pelo menos, mais ou menos, né? Imagina, vai tudo legal e tal, no final, né? Mas, enfim, estamos aí para isso. O meu tema é responder presente, né? Responder presente, viu? Quase que eu esqueci do tema, né? Estava procurando aqui, na verdade. Responder presente, certo? Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos aí. Deus, obrigado, Senhor, por esse retiro, por esses momentos que nós passamos aqui, estamos finalizando, Deus. Obrigado por cada um que esteve aqui, cada um que trabalhou, né? Está trabalhando ainda para que esse evento acontecesse, cada um que veio participar do evento, Deus, 1 ou 2 dias, enfim, Deus. Obrigado por cada um que teve qualquer contato com esse evento, Deus. Tenho certeza que o Senhor tem dirigido cada pessoa que esteve aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade, fazendo nos entender aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que nessa noite não seja diferente, que o Senhor possa usar a minha vida para falar conosco, conforme a Tua vontade nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, gente? Abre comigo lá, então, em 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Responda presente. É o nosso tema de hoje, certo? 1 Coríntios 1, 26. Lembrando que a gente usa NAA, a versão, certo, gente? Se você tem aí física, a Bíblia física, talvez seja uma versão diferente, vai estar um pouco diferente, mas é a Bíblia, tá, gente? 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Certo? Encontraram aí? Vamos ler juntos? 1 Coríntios 1, 26. Eu disse certo, não? 1, 26. É esse aí? Falei alguma coisa diferente? O que eu... Ah. O Cláudio, ele tá... Vamos lá, então, vamos ler junto? 1 Coríntios 1, 26 ao 31 diz o seguinte: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Certo? Paulo aqui está falando aos Coríntios, e ele começa essa parte com: irmãos, considerem a vocação de vocês. Irmãos, considerem a vocação de vocês. E quando Paulo usa essa palavra vocação,
a gente acha que vocação é uma coisa, eu pelo menos imagino assim, que é uma coisa que a gente nasce, né? Que a gente tem facilidade, eu tenho uma vocação, né? Só que a palavra original, ela quer dizer chamado. Então Paulo está falando, considerem o chamado de vocês, considerem o chamado, porque a gente vai ver que a gente tem alguns chamados, né, na nossa vida, na nossa história. Mas ele fala, considerem a vocação, o chamado de vocês. Ele está chamando a humildade, na verdade aqui é uma parte que ele está chamando o povo a humildade, lembrando do chamado que eles têm, lembrando do chamado que a igreja tem, né? Lembrando do chamado que nós temos um chamado. E por que isso é importante? Quando o Maurício ele falou dos temas, ele deu um exemplo da chamada na escola. Lembra da chamada na escola? Né? Que aí falava lá, sei lá, Leandro, ó, viu, tá ligado? Cláudio, Adail, ó, sempre tinha engraçadinho, cara, perfeito exemplo. Mas o Maurício deu esse exemplo da chamada na escola, né? Que alguém nos chama, todo mundo que estudou aí sabe como é que é, e a gente responde presente, certo? Nós respondemos presente para essa chamada e nós respondemos presente para muitos chamados na nossa vida, na verdade, né? Quando a gente fala de chamado, de chamar, né? Quando pegando a minha vida como exemplo, eu me lembro que teve uma chamada que, na minha vida assim, normal, que me fez muita diferença na minha vida, né? Profissional, na verdade, que é quando eu fiz um concurso e fui chamado, né? Fui chamado para o concurso. Na verdade, tem uma história bem longa aí de Deus trabalhando também. Talvez até a minha ansiedade naquela época, me permitindo ficar um tempo para ajudar a igreja no momento decisivo, que era necessário, na verdade. E logo depois de ter chamado um monte de gente que era para ter chamado eu antes, né, eu já meio apavorado, o que me fez ficar tranquilo foi estar ali na igreja, fazendo um trabalho da igreja. Se não tivesse, ia ficar muito mais apavorado. Mas depois de um tempo, depois que encerrou esse trabalho na igreja, eu fui chamado para o concurso, né? Fui chamado. É um chamado que eu respondi, obviamente, não sou bobo de não responder esse chamado, né? Outro chamado que teve também, agora, esses dias, foi um chamado de uma pessoa. Não foi, na verdade, um chamado, porque a pessoa já sabia que eu ia responder que não. Não ia responder presente para esse chamado, né? Que foi quase um chamado para a gente ir para a praia, eu e a Nath ir para a praia no carnaval. Que é uma pessoa que é bem próxima a nossa. E geralmente quando a gente tem um tempo assim que a gente tem um feriado e tal, essa pessoa gosta de sair, a gente gosta de sair junto, né? E todos os carnavais, até hoje, alguns, essa pessoa chamava a gente, vamos pra praia, o que vocês vão fazer e tal. E aí, esse ano, a pessoa também falou, o que vocês vão fazer e tal. Eu falei, cara, tem retiro. E ele já não falou nada, porque ele sabia que eu não ia falar, eu não ia responder presente para esse chamado, certo? Me chamar, não chegou a me chamar, mas ia me chamar. Se não soubesse que eu ia responder que não. Alguns chamados que nós temos que são talvez um chamado natural, né? Que é algo da nossa carne que nos chama até a suprir necessidades básicas. Por exemplo, quando a gente fica muito tempo sem comer, né? Alguma coisa, a nossa carne nos chama a quê? A nos alimentar, né? A gente sente algo que a gente tem que responder, né? Presente diante, sei lá, de uma refeição, de uma pizza, de algo saudável. A gente sente esse chamado, né? E de certa forma, fazer uma analogia assim, talvez acho que você está entendendo. Uma coisa que, para mim, é um chamado a me irritar, que eu não me irrito fácil, mas para mim uma coisa que me irrita muito fácil, irritava, agora está mais tranquilo, é o trânsito, né? E eu já vi muitas pessoas que a gente sabe que é muito tranquila, cara, mas no trânsito, mano, as situações parece que nos chama a gente ficar indignado com o lance, né? Outros chamados que a gente tem vários, na verdade. A nossa carne tem vários chamados, principalmente aos desejos, né? A gente sente uma vontade, e a gente pode colocar aqui, talvez, como um chamado, né? Assim como existem vários chamados, nessa analogia que nós fizemos, existe o chamado, existe um chamado, certo? Que é o chamado que nós vamos falar hoje, que é o que a gente precisa. Não deveria, mas nós precisamos, de necessidade da gente, ouvir a esse chamado e responder, assim como na escola, presente, certo? Tem até ali o bonequinho com a mão levantada. Presente, né? Responder presente. Qual seria esse chamado?
Na pregação de agora à noite, que a gente vai finalizar, eu vou trazer 3 perguntas, assim como a Jéssica trouxe, achei bem didático. 3 perguntas para a gente responder juntos, tá? Primeira pergunta, a gente está falando de responder presente a um chamado, a uma chamada, certo? Para a gente responder presente, a gente tem que saber qual é esse chamado, para o que nós somos chamados, certo? Então, qual é esse chamado que nós devemos responder presente, que nós precisamos, na verdade não devemos, precisamos responder presente? Segunda pergunta, como responder presente a esse chamado, certo? Qual é o chamado? Como responder presente? Como responder presente? E a terceira pergunta, por que responder presente ao chamado? Porque se a gente sabe qual é o chamado, e a gente sabe como responder a esse chamado, a gente tem que responder a ele, a gente tem que saber por quê. Senão não adianta a gente saber qual é o chamado, nem como responder, se a gente não sabe o porquê a gente faz, certo? Qual é esse chamado, então? A primeira pergunta. Vamos tentar entender e responder juntos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Você já se perguntou? Isso. Por que você trabalha, por exemplo? Eu trabalho porque eu preciso me manter. Isso é o início do porquê nós trabalhamos. Mas a gente sabe que a gente não trabalha só pelo nosso sustento, certo? E via de regra a gente tenta ir melhorando a nossa remuneração. Então a gente não trabalha só para a gente sustentar. A gente tem essa tendência a falar, não, eu trabalho porque eu preciso. Mas a gente às vezes trabalha muito mais do que a gente precisa para ganhar muito mais do que a gente precisa para a gente ter coisas a mais. Para que a gente faça o quê? O que um carro bom nos traz? O que uma casa boa nos traz? O que a gente poder passear com as pessoas que nós gostamos? Ou presentear, né, Leandro? Cadê o Leandro? Presentear as pessoas que nós gostamos. O que isso nos traz? Nos traz uma felicidade, certo? Algumas pessoas usam dinheiro para conseguir essa felicidade de maneiras ruins, mas que de certa forma traz uma certa felicidade, usando talvez alguma substância ilícita ou fazendo coisas erradas e aproveitando desse dinheiro do que ela ganha para fazer isso. E as pessoas costumam achar que uma pessoa que está nessa situação, que tem muito dinheiro, talvez, ou muitas possibilidades, talvez não seja dinheiro, mas possibilidades, essa pessoa tem uma vida boa, essa pessoa é feliz. Que vida boa daquela pessoa que pode comprar o que ela quiser, ou ela é reconhecida onde ela for. A gente acha que essa vida é uma vida boa, e a gente corre atrás disso, certo? Naturalmente, a gente corre atrás disso. Teve uma pregação que foi, acho que foi nesse sábado ou no outro, que a gente falou sobre a nossa ansiedade, a nossa ânsia de viver, né? O quanto que nós queremos viver, né? O quanto que nós queremos aproveitar, muitas vezes de maneira errada, essa vida, porque parece que quando a gente está aproveitando ao máximo, a gente está vivendo mais, quando na verdade, às vezes, esse conceito de viver, porque ele é muito vivido, não, ele tem muita experiência, às vezes esse conceito é até ruim, quando a gente acha que a gente viveu mais, na verdade a gente vive a mesma coisa, né? Só que a gente acha que com as possibilidades, podendo ter coisas e fazer coisas, a gente vive mais e a gente busca isso, porque nós temos um chamado. Você pode ver que, mesmo a gente tendo muitas coisas e sendo muito reconhecido, diante de uma enfermidade, ou talvez de uma enfermidade de alguém que nós amamos, nós com certeza trocaríamos tudo que a gente acha que é o que faz a gente viver mais por um dia, um momento a mais de vida para aquela pessoa que está enferma ou para a gente que está enfermo. Não é verdade? A gente trabalha, ganha muito dinheiro e tal, que a gente acha que não estou falando julgando as pessoas, mas no geral, a gente acha que tendo possibilidades de coisas a gente vive mais, mas a gente abriria mão de tudo isso diante de uma enfermidade que nos traz a iminência da morte. Ou seja, a gente tem ansiedade, ansia viver coisas, tempo de vida, a cura, sei lá, a gente ansia, nós ansiamos a vida, certo? Só que o fato, e você concorda comigo porque você é cristão, é que a única pessoa que pode responder a esse nosso desejo do nosso interior não são as coisas,
não são as possibilidades, não é, os cargos que eu posso alcançar, não é nada desse mundo, senão alguém que passou por esse mundo, mas não é desse mundo. A única pessoa que responde a esse desejo profundo nosso de viver é Jesus. Tudo que ele fez não foi para que a gente tivesse vitórias materiais, vitórias não sei o que e tal. A cruz não foi sobre isso. É óbvio que Deus é um pai. E pai, ele ama os filhos, ele quer o melhor para os filhos. E às vezes o melhor para a gente não é o que a gente acha que é o melhor, certo? Mas a cruz foi sobre vida. Foi sobre vida. Na cruz, Jesus morreu. Mas a partir dessa morte, desse ato dele, ele ressuscita e ele traz vida, respondendo a nossa ânsia natural de viver, de buscar viver mais. A gente até falou na pregação que tudo que é vivo busca viver. Inclusive a proteção de tela do meu celular por muito tempo foi o planeta Terra e era uma frase assim: viva e deixe viver, né? Porque tudo que é vivo busca viver e o único ser dentro dos seres vivos que vai contra isso é o ser humano. Porque às vezes a gente acha que, saciando os meus desejos eu estou vivendo mais. E muitas vezes a gente está morrendo. Né? A gente come demais, a gente usa coisas que não deveria, a gente faz coisas, arrisca a nossa vida de maneiras que não deveria. E a gente buscando viver, na verdade, está indo em direção mais rápido ainda à morte. E muitas vezes nós levamos outros seres vivos com a gente também. Porque nós fomos corrompidos. E por essa corrupção, por causa dela, nós fomos chamados. Desde antes dela, nós temos um chamado, na verdade. Que é o chamado que nós precisamos, não só devemos, mas precisamos responder. Você sabe que quando o homem e a mulher, o ser humano, eles foram criados por Deus. A gente vê que Deus, ele ia se encontrar com o ser humano, com o homem, com a mulher, na virada do dia. A Bíblia fala disso, né? Na verdade, a Bíblia nos narra esse episódio justamente no dia em que o homem e a mulher tinham feito coisa errada, tinham comido do fruto lá e tal. E a Bíblia diz que o homem, ele escuta, o homem e a mulher, eles escutam a voz de Deus, e eles se escondem. E a Bíblia fala que aí Deus chama eles, né? Ele chama ao ser humano. Talvez foi a primeira vez que Deus chamou, talvez nas outras vezes que eles não tinham pecado, comido do fruto, Deus aparecia, ouvia a voz, eles estavam já ali. Mas a partir do momento que o homem e a mulher pecaram, Deus chama o homem e a mulher. É o primeiro chamado, certo? Talvez, ou talvez sempre ele chamava. Mas no jardim existia um chamado. Quem que chamava? Deus, o próprio Deus, mais presente do que nunca. Mais presente na nossa história, da nossa raça do que nunca. E quando nós falamos de chamado, nós entendemos algo que que tem a ver com a primeira pregação, com a pregação do Maurício, que é o Deus presente. E ele presente nos chama, lá no jardim, a primeira vez. O que nos chama? Deus. O que Deus é? Ele era a fonte de vida daquele jardim, de tudo que era vivo, que foi criado por ele, que saiu dele, inclusive o homem saiu dele. Ele era a fonte de vida. A vida nos chama. Nós queremos viver e a vida nos chama. Nós temos um chamado da própria vida a viver. Jesus fala que ele é o pastor e as ovelhas dele ouvem a voz dele chamando e seguem a ele. Jesus que nos trouxe vida. Nós temos um chamado que é o que nós queríamos na verdade, que é o chamado para viver de verdade da própria fonte de vida, certo? E a partir de Jesus e a partir do pecado, nós somos separados de Deus, a nossa raça, não apenas um ou dois, mas toda a nossa raça é separada de Deus. A partir disso, e nós temos esse chamado de vida e nós precisamos também levar esse chamado às outras pessoas que ainda não escutaram esse chamado. Qual é esse chamado? Para vivermos, para levarmos vida a esse mundo. Esse é o nosso chamado que nós precisamos responder presente. Na verdade, que nós queremos responder presente.
Só que, cara, assim como o pecado corrompeu a gente, ele nos confunde, o diabo nos confunde. E a gente responde outros chamados, que na nossa cabeça é um chamado de vida, mas é um chamado de morte, porque não existe vida, senão em Deus. Ele é a fonte de vida, tudo que é vivo veio dele, foi criado pelas mãos dele. Nós criamos coisas fenomenais, prédios, estruturas e tecnologia, mas a gente não cria vida, porque nós não somos fonte de vida. Nós viemos daquele que é a fonte de vida e ele nos chama. Existe um chamado que nós queremos lá no fundo responder. E você que já encontrou Deus, você sabe que é isso que a gente procurava. A gente tendo muito ou tendo pouco, tendo Deus, a gente é satisfeito. A gente vivendo com Deus, a gente é satisfeito. Ele inclusive nos dá motivação para que a gente conquiste mais coisas nesse mundo. Para a gente buscar nossa vida desenfreada? Não. Para a gente abençoar a essa corrente de vida que começou em Cristo e que passa por nós, certo? Qual é o chamado que nós temos? Qual é o chamado? Não algum chamado ou um dos chamados. É o chamado à vida eterna, à vida verdadeira, certo? Primeira pergunta foi essa. Segunda pergunta, como responder presente ao chamado? Quando o Maurício falou do exemplo da escola, que a gente falou aqui, né? A gente vê que na escola, quando a gente tem a chamada, né, a professora ou o professor só faz a chamada porque tem muitas pessoas, certo? Se tivesse só um aluno, né, sei lá, uma aula de inglês, às vezes que é um aluno só, não precisa fazer chamada, ia ser até meio estranho, né? Tipo, não sei o que, presente, né? Se responder, não ia ter ninguém. Enfim, não tem a chamada. Se tem uma pessoa só. Se tem algumas pessoas, aí a pessoa tem que ter a chamada e o pessoal responde a chamada. Ou seja, existe esse senso de comunidade para que exista um chamado, né? Na escola, inclusive, também esse chamado de Jesus tem tudo a ver com a vida em comunidade, com o corpo de Cristo, né? Que não é uma pessoa só, não é uma igreja, uma instituição só, mas são todos aqueles que se rendem ao cabeça, a Jesus, certo? E quando nós falamos de como responder presente ao chamado, a primeira coisa que nós devemos fazer para responder é ser presente, certo? Como é que alguém vai responder presente na chamada da escola se não tiver? Às vezes o cara fala, responde para mim presente, né? Responde para mim presente lá, e outra pessoa responde. Mas a professora pode ver e tal, e ele vai se dar mal. Mas para a gente fazer da maneira certa, tem que estar lá, presente, que aí tu responde presente, né? E a Jéssica, ela falou sobre ser presente. E ela deu muitas definições profundas e necessárias para a gente. Todas essas pregações você vai encontrar mais para frente no canal, ou já está no canal da igreja. Se não está, já está, você vai encontrar lá. Ela falou sobre ser presente. E uma maneira da gente responder presente, na verdade, é exatamente o que a Jéssica falou. É nós sermos presentes. Você sabe que quando nós falamos de Deus e quando Jesus vem à Terra e ele prega a mensagem, as boas novas, o foco, o alvo os judeus queriam que fosse vitória, né? O Messias vai vir e vai falar sobre vitória, vai falar sobre bênção, sobre prosperidade e tal. Só que o que Jesus fala é principalmente sobre... Qual é que é a principal mensagem? Amor, né? Isso aí que a gente vive, né, gente? Que a gente busca viver. A principal mensagem de Jesus é amor, né? A gente pode falar, de repente, de amor próprio, né? É o amor misturado com um sujeito só, digamos assim. Mas, geralmente, quando nós falamos de amor, né, a gente fala de mais de uma pessoa, né? Você vê que a relação de Deus conosco é de amor, né? Quando a gente fala de amor, é necessário mais de uma pessoa. É necessário algumas pessoas, quando nós falamos de amor em Cristo, quando Jesus ele prova o amor dele, ele não prova para uma pessoa ou para duas, mas ele prova para todos aqueles que aceitarem o sacrifício dele, certo? Como que nós respondemos presente? Estando presente. Onde? Estando presente onde? Cara, na igreja. Né? Tem gente que não, eu não entendo qual é que é a birra de algumas pessoas com a igreja, né? Justifique e tal, não sei o quê, porque não precisa ir na igreja. Cara, mas a pergunta é por que não ir então? Por quê? Não é obrigado. Beleza, não é obrigado, se você entende assim. Nada é obrigado, na verdade. Mas por que a gente não vem na igreja?
Por que não ir? Ah, porque é chato, não sei o quê. Ok, se você acha chato, tudo bem. Mas, cara, a igreja não é o culto em si. E se a gente acha chato, cara, a gente está cantando músicas de adoração a Deus, a gente está falando sobre a palavra dele, a gente está falando sobre ele. Está bem perto da gente achar chato Deus, não é verdade? Será que é tão pior vir na igreja do que, sei lá, ficar em casa fazendo nada? Às vezes, muitas vezes. E isso eu não estou falando para você, para forçar você a nada e nem para constranger ninguém, não, gente, não é isso. Mas a verdade é que nós precisamos estar presentes. Como que Deus age, se não através do corpo? Ele fala bem nítido, ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Como que nós vamos estar dentro da ação e sermos alvos da ação de Deus se nós não estivermos dentro do corpo? Quando a gente fala de ser presente, curto e grosso, cara, está presente em meio à igreja. Aí o pessoal pode falar, não, mas para ser igreja não precisa ir na igreja. Não. Cara, você entende como você quiser, mas eu tenho certeza que é muito mais saudável a gente estar junto do que estar sozinho. E eu falo isso por experiência própria. Se você tem uma experiência diferente, eu duvido muito, mas se você tem uma experiência diferente, ok, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a verdade é que a primeira pessoa que falou igreja não foi lá o pregador de não sei o que lá, não foi, sei lá, uma invenção do primeiro pessoal que se reuniu, não. Tu és Pedro e sobre essa igreja, sobre essa rocha, rocha edificarei a minha... Quem está falando isso, gente? É o pregador lá do YouTube? É o pregador lá de antigamente? Não, cara, é o próprio Jesus. Não foi a gente que inventou a igreja. Não é a gente que quer obrigar as pessoas. Não, cara, Jesus falou que ele ia edificar a igreja dele. Não é a igreja dos guri, não é a igreja do Maurício, não é a igreja de quem for. Não é a igreja do Silas Malafaia, do R.R. Soares, não. A igreja não é de ninguém, senão do próprio Jesus, que ele mesmo edifica. Você entende isso? Eu edificarei a minha igreja. A gente precisa estar presente em meio àqueles que têm a fé, essa fé que é a nossa fé, que nos trouxe vida, certo? Seja presente, gente. Como responder presente? Eu não posso responder presente se eu não estou presente. Seja presente. Segunda maneira da gente responder presente é o seguinte, o Leandro falou muito bem sobre isso. Algo nos foi entregue. Nós ganhamos algo muito precioso. Para a gente, como a gente não teve que pagar nada, foi um presente, né? Um presente não se paga. Mas para que alguém receba um presente, alguém paga por esse presente. A pessoa que dá esse presente paga. E às vezes paga caro. Por exemplo, o sushi não é barato. Alguém paga por esse presente. Você entendeu? Quem estava hoje de manhã vai entender. Batman articulado também não é barato. Enfim, tô brincando, óbvio. Quando eu tava brincando. Nós recebemos algo preciosíssimo. O que Deus tinha de mais precioso no céu? Eram os anjos, eram as ruas de ouro, eram as nuvens. O que ele tinha de mais precioso? O que não foi criado. A única coisa que não foi criada, que ele não poderia criar de novo se ele perdesse, o filho dele. Esse foi o nosso presente. Nós recebemos o que Deus tinha de mais precioso. Jesus. Você imagina um pai dar o seu filho. Até parece uma coisa, né? Até um crime, na verdade. Deu, na verdade, pela remissão dos nossos pecados. Nunca que um pai ia dar um filho, cara. Por nada que fosse nesse mundo. Então você entende agora mais ou menos o tamanho do amor de Deus e o quão foi caro esse presente que a gente recebeu. Nós recebemos um presente que não tem preço. E sabe como que nós respondemos a esse chamado? Dando também um presente. Quando Jesus ele fala sobre a igreja, ele fala sobre se entregar.
ele sempre fala sobre nós nos entregarmos também, carregar a cruz como ele carregou. Ou seja, para a gente responder a esse chamado, nós precisamos dar o presente. Dar esse presente que nos foi dado. E através de Jesus, nós recebemos muita coisa. Claro, a salvação, a vida eterna, coisas imensuráveis, mas, cara, através de Jesus a gente recebeu compreensão, a gente recebeu paciência, a gente recebeu ensino, a gente recebeu compaixão, a gente recebeu vida. E muitas vezes a gente não tem compreensão com o irmão, com a irmã. A gente não tem paciência, a gente não quer ter o trabalho, entre aspas, de ensinar as pessoas que estão chegando agora. A gente quer andar só com quem já está há muito tempo, nossos amigos e tal, mas a gente não quer ensinar as pessoas que estão chegando, sendo que a gente, quando chegou, foi ensinado. Você entende? A gente não tem compaixão muitas vezes, e esse mundo falta compaixão total. E os únicos que poderiam ser uma fonte de compaixão não estão sendo muitas vezes. A gente não responde a esse chamado com vida, a gente não dá a vida. Jesus deu a vida por nós. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele, certo? Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos um pouco da vida dele. Eu vi muita gente ajudando aqui nesse retiro. Cara, é bem por aí. Sabe, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Ninguém está ganhando nada de dinheiro aqui. A gente está investindo a nossa vida porque a gente entendeu que nós recebemos vida e vida nós damos também. E vida, eu digo assim, é tempo. Tempo de vida, sabe? Como que nós respondemos? Segunda pergunta. Como que nós respondemos presente a esse chamado? Primeiro, esteja presente para que você possa responder. Jesus é amor. Entregue o presente. Jesus, ele foi bem diferente do que as pessoas esperavam dele. Além do lance de, não, os judeus querem um cara que faça uma revolução, não sei o que e tal. Além disso, Jesus ele foi totalmente contraditório aos nossos conceitos de Messias, né? A gente esperava, o povo lá esperava um rei. Tanto que muitas vezes queriam forçar Jesus, fazer Jesus à força como rei. Eles queriam alguém que governasse, alguém que mandasse, que fosse um líder, né? que encabeçasse um movimento. É isso que eles queriam. O que eles tiveram? Um rei. Era um rei. Rei dos reis. E o que ele fazia de melhor? Até a cruz, o que ele fez? Ele serviu. Jesus, sendo Deus, sendo maior do que todos nós, perfeito, ele veio e nos serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele nos deu uma lição de serviço, de como servir, né? Que também é um presente. Você fazer um serviço, né? Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de amor, só ama quem está presente, né? Estar presente é um dos maiores atos de amor. Ele nos ensinou a servir. Como que eu respondo a esse chamado? Esteja presente, sirva, faça como Jesus. Nós somos cristãos, vem de Cristo, não precisa nem pensar muito para entender. Terceira pergunta. Primeira pergunta, qual é esse chamado? Como responder presente ao chamado? E agora, a gente sabendo o chamado, a gente sabendo como responder presente a esse chamado, como que a gente vai... Por que a gente vai fazer isso? Se a gente sabe como fazer alguma coisa, entende a coisa e como fazer, muitas vezes a gente não faz. Talvez seja o que a gente vem fazendo até hoje. Entendendo esse chamado, sabendo como responder a esse chamado, só que não fazendo. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não tem um bom motivo muitas vezes. A gente não sabe o porquê nós deveríamos, na verdade nós precisamos responder esse chamado. E a gente acaba não respondendo, certo? Então a última pergunta, na verdade, que faz as outras duas funcionarem, é por que nós devemos responder presente ao chamado, a esse chamado de Deus. Por quê? Primeiro, nós não devemos estar presente. Nós precisamos estar presente. Nos faz bem estar presente.
nos faz bem estar presente na igreja. Nos faz bem estar presente na vida das pessoas. Você está ouvindo isso de alguém que é bem individualista, já foi muito individualista e gosta de ficar sozinho, mas eu reconheço que mesmo gostando de ficar sozinho, eu preciso estar com as pessoas. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, o que me curou foi fazer tudo o que tinha para fazer na igreja. Eu tinha pedido um tempo, né? Dar um tempo da igreja, que é uma coisa ridícula que a gente faz, né? Ah, não, tô mal, vou ter que dar um tempo na igreja. Cara, e que não tem que dar. Mas enfim, eu falei isso e depois o que me curou foi voltar ao convívio, voltar a estar o mais presente possível. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos disso. A gente, sozinho, a gente enlouquece. Você já viu um náufrago? Já viu um náufrago que tinha o Wilson? Wilson! Né, a bolinha de vôlei. E aí ele briga, né? Pra te ver como o ser humano é muito louco, né, cara? E acho que é uma história real isso. Não? Acho que é. Não sabemos. Poderia ser, né? Ele faz lá a bolinha de vôlei com o sangue dele lá e tal, e faz uma carinha. E ele briga, né? Eu não me lembro a cena, mas acho que é um lance assim, o que tu falou, não sei o que e tal. Não, Wilson, não! E ele atira longe, né? E assim começa, Wilson! Que ele se arrepende de ter tirado a bolinha longe, lá a bola de vôlei, o Wilson. E começa, Wilson! Começa a chorar, né? Enlouquece, gente. Nós sozinhos, nós enlouquecemos. Porque a gente foi feito para viver em comunhão. Primeiro, Deus era Deus. Ele faz o homem para se relacionar. O primeiro motivo da gente existir, o motivo da nossa existência é nos relacionar. E olha só, primeiro com Deus. Ele faz o homem e é o homem e Deus. E o homem se relaciona com Deus. A gente foi feito para isso. Então ele faz a mulher, porque, cara, o homem precisa da mulher. A gente precisa. A gente nasce da onde? Nós precisamos. Ele faz a mulher porque nós, além do nosso relacionamento com Deus, nós somos feitos para viver uns com os outros, nos relacionando entre nós, certo? E através do homem e da mulher, vem muitos mais outros. Isso foi pensamento sair da cabeça de Deus. Não foi ideia nossa. A nossa existência foi motivada pelo relacionamento. Por que nós devemos responder presente a esse chamado? Porque nós precisamos estar presentes. Nós precisamos responder porque nós precisamos desse relacionamento. Você entende? Isso faz falta para a gente. Sem a igreja, nós perderíamos a nossa fé, com certeza. Não acho que você... não, mas eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia, fazer um culto caseiro, vou cantar umas músicas em casa, só eu mesmo, e vou ir. Cara, eu não conheço nenhuma pessoa que saiu com essa ideia e fez, e executou. Primeiro que nem consegue fazer isso. É muito difícil. Ah, mas eu conheço uma pessoa, ok, de repente você conhece, mas eu não conheço nenhuma. Não segue com essa ideia. Nós precisamos de uns dos outros. Nós fortalecemos a nossa fé uns dos outros, através de Cristo, mas em comunhão. Jesus não escolheu um apóstolo, né? Vou escolher um apóstolo. Cara, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6, não foi 7. Foram quantos? 12. E desses 12, igrejas. E dessas igrejas, mais igrejas ainda. E disso tudo, boa parte da população mundial que já ouviram falar sobre Cristo, às vezes se dizem que são cristãos, mas não fazem coisa de cristão, mas sabem que eles precisam de Cristo. Nós precisamos estar presentes pelo próximo e muito por nós também. Não é algo que eu estou forçando. Ah, não, você tem que estar porque a pessoa... Ah, não, eu tenho que estar porque as pessoas precisam de mim. Cara, a gente precisa muito das pessoas, mas muito mesmo. Por que responder presente a esse chamado? A gente falou de novo, né, da pregação da Jéssica, estar presente, né, seja presente, que é um dos motivos, é um dos porquês. Segundo, porque nós não devemos apenas entregar o presente do nosso serviço, do nosso amor, enfim, para o irmão, mas nós precisamos entregar esse presente. Nós fomos chamados, isso parece parece difícil de assimilar, mas nós fomos chamados para fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem. Por que eu falo que parece difícil de assimilar? Porque, cara, a gente faz muita maldade.
A gente quer culpar as pessoas das maldades, as nações, não sei o que e tal. Os guris estão falando hoje sobre guerra lá no grupo, sobre quão ruim é a guerra, quão ruim os governantes, não sei o que lá. Cara, somos nós. Somos nós. Esses somos nós. A guerra é feita por pessoas como nós. Os governantes saíram do povo. Esses somos nós. Não é, porque eles. Não, cara, é a gente. É a gente que faz a maldade, só que a gente não foi criado para ser mal. E uma prova disso é que não existe pessoa no mundo que faça o bem e se sinta mal por fazer o bem. Não existe. Inclusive tem gente que é muito ruim e quando faz o bem se sente muito bem. Por que isso? Porque nós fomos feitos para fazer o bem. Sabe por quê? Porque a nossa fonte é a fonte do amor e da bondade. Nós fomos feitos para dar o presente. Teve gente que falou assim, não, mas eu gosto de dar presente, eu prefiro dar o presente do que receber, eu também prefiro dar presente do que receber. Gosto também de receber, viu, Leandro? Mas eu prefiro dar, por isso que eu não fico cobrando ele, né? Eu tô brincando essa cobrança. Brincadeira, não, é brincadeira mesmo. Não. Tá bom ele aceitar o meu atraso, já tá valendo. Prefiro do que o presente. O que ele falou? Não precisa me dizer, deixa quieto. Não precisa... Nós precisamos entregar esse presente. Nós precisamos agir em direção ao bem. Nós precisamos agir dentro do Evangelho. Nós não devemos, nós precisamos disso. Claro que a igreja também precisa, o irmão também precisa, mas nós também precisamos. E o terceiro ponto de por que nós devemos responder. Presente ao chamado. E aí a gente fala de novo do que o Maurício falou, do nosso Deus que é presente. Por que nós devemos responder presente a esse chamado? Porque o nosso Deus é um Deus presente. Ele sempre foi um Deus presente em relação à humanidade. Os guris falaram também de, como é difícil, e realmente eu concordo, que é difícil entender o Deus do Antigo Testamento muitas vezes. Porque ele manda o povo de Israel matar. Se você já leu a Bíblia, você sabe disso. Ele manda o povo ir para a guerra e matar. Né? E a gente pensa assim, mas que Deus é esse que manda matar? A verdade é que o ser humano se corrompeu de tal forma, que Deus, ele na verdade nunca esteve longe, ele sempre esteve próximo. Só que Deus, ele foi balizando dentro, o ser humano puxando para um lado, ele puxando para o outro, no mesmo carro, na mesma direção. As guerras iam existir, as pessoas iam matar, de qualquer forma, porque o homem estava corrompido, iam matar e morrer também. Só que dentro dessa corrupção toda, Deus foi construindo um caminho a partir lá de trás, que chegava até Jesus. Não foi Deus que inventou essa coisa de, não, tem a guerra, não sei o que e tal. Mas ele foi demonstrando o amor dele, o afeto dele para com um povo. Porque é o que dava para fazer dentro da corrupção do homem, e era o caminho que ele tinha que fazer. Que ele entendeu o que foi melhor, para que a gente entendesse lá na frente, através de Jesus. Você entende isso? Ele foi um Deus presente nos piores momentos da humanidade, nos momentos mais sanguinários da nossa raça, ele estava presente, construindo algo que nos traria vida lá na frente. Você entende isso? Porque ele era um Deus presente em todos os tempos. Desde lá da antiguidade até hoje, até no futuro, ele é presente, ele é um Deus presente. E por que nós devemos responder presente a esse chamado? Porque a nossa essência, o nosso Pai, aquele que nos deu a vida e aquele que nos ensina, ele é um Deus presente. Por isso que nós devemos responder presente. Porque a nossa essência nos leva até essa direção e até esse ponto. De entender que é importante responder presente, porque nosso Deus é um Deus presente. É esse o nosso exemplo. Você entende? Ele poderia fazer de qualquer forma. Tipo assim, cara, vamos redimir o ser humano. Podia falar para Jesus, vamos redimir como? Não precisa ir, não. Vamos fazer de outra forma. Ele podia fazer da forma que ele quisesse. É Deus. Ele não tem regra para ele. Ele cria as regras, ele cria tudo que existe. Poderia fazer de qualquer forma. Como que ele fez? Como que ele fez? Ele esteve presente, ele veio pessoalmente
de tão presente que o nosso Deus é. Ele veio pessoalmente resolver. Você entende? Que é um motivo maior para responder presente, do porquê responder esse presente a esse chamado. Que esse, um Deus que vem, que vai para frente de batalha, não contra as pessoas, mas contra o pecado, e morre em batalha contra o pecado, mas ressuscita. Por quê? Porque nós ansiamos vida. E porque esse chamado é um chamado para a vida. Tudo nesse mundo nos chama à morte. Tudo nesse mundo leva à morte. E o único chamado, que é um chamado para a vida, vem daquele que é a vida. Responda presente a esse chamado, porque o nosso Deus é um Deus presente, porque nós precisamos, não só o irmão, mas nós precisamos estar presente, e porque nós precisamos entregar o presente, porque nós somos feitos para agir em direção à bondade, aquilo que é bom, entregar esse presente para as pessoas, para a igreja. Amém? Fica de pé no teu lugar nesse momento. Fica de pé no teu lugar nesse momento. Vamos ter alguns minutos para que nós possamos ter esse tempo de louvor com Deus, louvor a Ele. E na verdade a gente vai fazer diferente hoje um pouco, tá? São alguns minutos só, gente. Eu quero que você fique o mais confortável que você, da maneira que você quiser, de pé, sentado. Se você quiser abraçar alguém, ir abraçar alguém, faça como você quiser, tá? Só tem esse tempo presente na presença de Deus, amém? Faça o que você quiser, mas feche os teus olhos. Encontra alguém se você quiser, senta na cadeira, se ajoelha, o que você quiser fazer, tá? Mas vamos ter esse tempo com o nosso Deus. O Senhor é o nosso presente, Deus. Jesus, Tu foi e é o nosso presente. O presente que está presente em todos os momentos. O nosso exemplo de alguém presente, de um Deus presente, de um Salvador presente. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso exemplo. Esse é o amor presente, o chamado para a vida. Que nós sejamos assim como o nosso Senhor. Que nós possamos seguir os passos dele, querer seguir esses passos que nós tanto precisamos. Entregue a sua vida. A minha vida entrego em tuas mãos. Tudo que eu fizer é pra te honrar. Os meus caminhos na palavra estão. Quero viver pra te fazer feliz. Te entrego o meu coração. Levanto minhas mãos e te adoro, Senhor. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Nos tempos maus eu me seguro em ti. Contigo eu vou vencer os desafios. Até a mais profunda escuridão. Não me retém, pois uma coisa eu sei. Eu tenho a verdade em mim, que tu és a luz.
não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Eu sei, diga eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Ao teu lado, meu Senhor, é o nosso lugar, Jesus. Ao teu lado é o nosso lugar, Senhor, e não há outro lugar, Senhor. Nos teus braços, Jesus. Oh, nos teus braços, Senhor, é onde temos tudo o que nós precisamos, Jesus. E nós reconhecemos isso, Deus. Reconhecemos isso, Jesus. O teu Espírito é tudo o que nós precisamos, Deus. Dentro de nós, nos dando vida. A vida é verdadeira. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei. Isso, cante. Mas pra viver se for ao teu lado, meu Senhor, que eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Aplauda o nosso Deus então e responda presente a esse chamado, porque Ele é um Deus presente, porque nós precisamos ser presentes, porque nós precisamos entregar esse presente. Responda presente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora o que nós fazemos, Passo para ti, irmão. Pode sentar então no teu lugar aí. Essa palavra com o Maurício.